exatamente o desejo de Deus. Quer ver o seu povo forte, revestido do seu poder, abençoado. E essa epístola à igreja de Colossos, para que ela pudesse escapar também das heresias e dos ensinos ruins, negativos que existia ali na cidade de Colossos. Nós vamos ver a palavra de Deus dizer no versículo 11 e 12 do capítulo 4. Paulo está falando dos irmãos, ele diz de Jesus. Esse Jesus não é o Senhor Jesus, é um irmão chamado Jesus, um obreiro de Deus. E Jesus, chamado justos, quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aqui Paulo está dizendo como eu me alegro, como eu me conforto tendo Jesus, né? E tendo os meus cooperadores como Epáfras, como Marcos. Ele diz: sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. O interessante aqui na palavra é que Paulo, ele traça um paralelo entre a oração e a guerra. E a oração é um combate contra o mal, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Essa é a grande luta na vida cristã. A maioria das pessoas acham que a oração é uma exigência de Deus, mas que não é algo essencial para a sua vida. É um capricho de Deus, talvez, ou é algo opcional. Eu quero orar para que eu receba, para que eu tenha poder, mas se eu não quiser, está tudo bem. Não está. Ou você ora e busca a Deus, ou você vai se tornar vítima do inimigo, porque você nunca vai ter firmeza. Olha o que Paulo está dizendo, para que vocês se conservem firmes. Quem não ora, quem não busca a Deus, não pode ser firme, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. É por isso que você vai ver muita gente dizendo assim: eu não consigo me libertar, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu não consigo pegar firme. Sabe por quê? Porque não ora, não busca a presença de Deus. E aí o inimigo tem acesso à sua vida e faz com que você seja uma pessoa frouxa, faz com que você seja uma pessoa fraca, faz com que você venha perder o ânimo, e com o homem e a mulher desanimado é presa fácil do inimigo. O inimigo derruba rapidinho. Então, em nome de Jesus, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Oração é guerra, é luta. E quando nós guerreamos, nós vencemos, porque o nosso Deus, ele luta conosco. No versículo 13 e 14 de Colossenses diz assim: pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aqui ele está falando dos obreiros abençoados. Lucas é o que escreveu o Evangelho, evangelista Lucas, o médico, né, que escreveu o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele está falando aqui de Lucas, ele está falando da igreja de Laodiceia, essa igreja de Laodiceia que recebeu uma carta de João no Apocalipse. Então, meu amado, preste muita atenção, o evangelho sempre existiu, e sempre foi uma guerra, sempre foi uma luta, mas graças a Deus que sempre houve os obreiros do Senhor, aqueles que têm zelo. Ele está dizendo: pois eu dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Olha só, é Deus que levanta. E se Deus tem te levantado, tem te chamado para ser um servo de Deus, um obreiro de Deus, ser uma coluna na casa de Deus, valorize, porque é um privilégio termos um chamado de Deus para fazermos a sua vontade aqui na terra. No versículo 15 e 16 está dizendo assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Aqui ele está falando de uma igreja que frequentava uma casa, não tinha um templo, mas era uma igreja pequena que estava na casa da dona Ninfa. E aqui nós vemos como eram, do mesmo jeito de hoje, a comunidade dos cristãos. Tinha igreja,
tinha as reuniões em casa, sempre foi a mesma coisa. Quem inventa algo diferente é porque muitas vezes está trabalhando na carne. Tome muito cuidado com isso, porque o inimigo tem inspirado tantas coisas desse mundo e no final de tudo vai gerar somente derrota, vai gerar somente sofrimento, vai gerar somente discórdia, contenda, carnalidade. O evangelho é simples. O evangelho é louvar, adorar e ouvir a palavra. O que passa disso é invenção dos homens e muitas vezes acaba profanando a santa e maravilhosa palavra de Deus. Tome muito cuidado com isso. E quando essa epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então era assim que Paulo trabalhava. Ele não podia estar em todos os lugares, mas ele escrevia as cartas e assim a palavra chegava. A orientação de Deus, através do Espírito Santo na vida de Paulo, chegava às igrejas. Louvado seja Deus. Só tem uma coisa, não adianta a pessoa ter a orientação e não segui-la. Não adianta a pessoa ter orientação e viver de acordo com a sua própria mente, de acordo com a sua própria cabeça. E é por isso que muitos crentes estão sofrendo hoje, nos dias de hoje, porque tem Bíblia, porque tem a palavra, mas não obedecem à palavra, não andam na palavra. Louvado seja Deus. E para terminar, a epístola aos Colossenses diz assim: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Olha, aqui ele está trazendo uma palavra de exortação. Esse Arquipo, talvez, era alguém que não tinha uma firmeza. Ele fala: atenta, presta atenção, você recebeu o ministério do Senhor, cumpra. Isso é muito importante entender. Deus, quando tem algo na nossa vida, não adianta fugir. Não adianta, a pessoa não vai ser feliz. Nós só somos felizes quando fazemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vivemos na nossa vontade, Deus permite isso. Porém, na nossa vida, nada vai dar certo. Nós não vamos ter alegria. Não vai ser uma vida realizada. A pessoa pode até ter dinheiro, condição financeira, pode ter sucesso em várias áreas, mas espiritualmente vai estar mal. O que vale na vida do crente é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo diz: saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E assim termina a epístola de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Ele mesmo assina essa carta, ele diz: saudação de minha mão. Ele mesmo está assinando essa carta e ele fala: nunca se esqueçam das minhas prisões. Quantas vezes nós esquecemos, que esse evangelho chegou para nós, mas foi luta, não foi fácil, foi batalha. Muitos morreram, muitos sofreram, como Paulo ficou preso e no final da sua vida teve a sua cabeça cortada. Muitos deram a vida pelo evangelho e hoje os crentes do dia de hoje não querem nada, não querem se esforçar para nada, se sentem cansados, mas não se sentem cansados de ir no comércio, não se sentem cansados de ir no mercado, não se sentem cansados de passear, só de ir para a casa de Deus. Aí cansa, é falta de interesse e é falta de valorizar aquilo que Deus fez por você, tá bom? Enquanto você deixa de ir para a casa de Deus adorar, existem tantas pessoas querendo ir e que não podem, que estão no hospital, estão numa UTI, que dariam tudo para estar lá. Essas pessoas que um dia talvez desprezaram a casa de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. E nós precisamos dizê-lo para que você possa despertar, se você está assim. Se você está firme, continue de pé, cuidado para não cair, que só pode cair quem está lá em cima. Então tome cuidado para não cair, o inimigo não está satisfeito com você. E se você precisa despertar, acorde hoje, porque amanhã pertence a Deus, tá bom? Receba essa palavra no teu coração e fique cada vez mais firme, mais abençoado na presença de Jesus, na presença do Cordeiro de Deus.